Oi, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje continuaremos a estudar o corpo humano na arte. Nossa discussão será sobre a importância de representar o corpo. Talvez seja o tema mais interessante dentro das artes. Não é à toa que um dos grandes mestres da arte, Leonardo da Vinci, para desenhar o corpo, estudava os ossos, órgãos e músculos. Esse desenho de Leonardo é resultado do esforço dele e sobre isso falaremos daqui a pouco. Pois bem, já pensou que todo o sentido de existirmos, de sermos um ser vivo e pensante, tem uma estrutura como sua parte visível? É o corpo humano, não é mesmo? E retratar o corpo de homens e mulheres, crianças, adolescentes e idosos, sempre despertará muito interesse. A preocupação dos antigos gregos foi a de construir o ideal de beleza do corpo humano. Você está observando um detalhe da escultura Hermes com Jove Dionísio, produzida pelo escultor Praxíteles no ano 340 a.C. Mas o que é o belo? O conceito clássico de belo define-se na arte grega pela harmonia proporcionada pela simetria. Pois bem, você sabe o que é simetria? Imagine o super-homem dividido ao meio. Note que um lado do super-homem é bem parecido com o outro lado. Essa igualdade entre as duas partes é chamada de simetria, e isso é o que geraria a harmonia e admiração das pessoas. Mas esse é apenas um dos conceitos de beleza. Pois bem, o filósofo e matemático grego Platão, que viveu de 427 a 347 a.C., dizia que a verdade e o bem são as verdadeiras expressões de beleza. Beleza, então, seria um tipo de virtude. Essa é uma afirmação que talvez explique a profundidade que a arte pode alcançar e suas várias formas de despertar a nossa admiração. Vamos agora observar essa escultura romana, de um autor desconhecido e que, acredita-se, foi criada no século I a.C. Essa escultura, chamada de espinário, é de cobre e mede 73 centímetros de altura. Tem a simetria do conceito clássico de beleza e as proporções bem estudadas. Porém, ela se destaca pela naturalidade do gesto. Representa simplesmente um menino tirando o espinho do pé. A estátua original está exposta em Roma, na Itália. Ela não representa heróis, sábios ou gente poderosa, o que era comum na arte da antiguidade clássica. Dessa escultura foram criadas várias réplicas, ou seja, cópias, expostas em diversos lugares pelo mundo. Mas o que levou o escultor a esculpir um menino tirando um espinho do pé? Bem, qualquer que tenha sido o motivo, ao quebrar uma regra dentro da arte, essa escultura comprova que a arte é muito mais do que os conceitos em torno dela, não é mesmo? Vamos então agora mostrar a preocupação do artista Leonardo da Vinci em desenhar o corpo humano. Lá pelo ano de 1500, época em que Da Vinci viveu, não existiam muitos conhecimentos sobre anatomia. Anatomia, que é o estudo da estrutura do corpo humano. Por isso, como queria entender o corpo humano para representá-lo por meio de imagens, Leonardo, por ser famoso, conseguiu permissão para dissecar cadáveres em hospitais de Florença, Milão e Roma, na Itália. E o que é dissecar, professor? Dissecar é abrir um corpo já morto, ou seja, um cadáver, para estudar os órgãos internos. Ele tomava o cuidado de tapar o rosto com panos para evitar infecção, como os cuidados que devemos tomar hoje em dia com o coronavírus. Mesmo sendo inventor, Da Vinci nem imaginava que em 500 anos teríamos equipamentos de raio-x, ultrassons, que produzem imagens do corpo humano. E você, o que acha desses desenhos de Da Vinci? Você já viu uma chapa de raio-x
Que comparação faz com os desenhos de Da Vinci? Vamos falar agora de uma tradição que depende muito da representação do corpo humano. Você sabe o que é ex-votus? Ex-votus vem do latim e quer dizer pela promessa realizada. São presentes dados por uma pessoa religiosa ao seu santo de devoção, geralmente por uma graça alcançada em uma promessa. Essa tradição é encontrada no interior do Brasil. Ao ser atendido em um pedido, o pagador de promessas deixa em igrejas, grutas e cruzeiros os ex-votos, que são esculturas de madeira ou de cera representando a parte do corpo que foi curada. Geralmente deixam também a inscrição milagre feito. Os nomes dos artistas que fazem essas peças não costumam aparecer. São feitas por riscadores de milagres e santeiros, pessoas que, em geral, não consideram a si mesmas artistas ou artesãos. E você, o que acha? É preciso saber representar o corpo humano para produzir os ex-votos, não é mesmo? E isso não é ser um artista? As bandeiras de folias de reis também fazem ex-votos de promessas feitas aos reis magos. As bandeiras de folias, os ex-votos são fotos de devotos que conseguiram graças. Também usam fitas ou pequenos objetos. Você já viu uma companhia de reis? Já viu uma bandeira dessas? Nós já falamos aqui que o corpo é a nossa identidade. As pessoas nos reconhecem por uma fotografia e por outras imagens também. Hoje em dia existem os avatares. Você sabe o que é um avatar? Em informática, avatar é um corpo digital, uma figura gráfica criada para identificar o internauta. Você já fez o seu avatar para surfar na net, nas redes sociais? São muitos os aplicativos de criação de avatares, muitos deles gratuitos. Tem o Bitmoji. Você cria o seu avatar de desenho animado com as suas características. Tem também o Bu 3D, com efeito em terceira dimensão e muitas opções de roupas e acessórios. É só ir escolhendo e montando o seu avatar. E se você quiser fazer o seu avatar com efeitos de personagem mangá, tem o Dollify. Aqui você tem uma infinidade de recursos para fazer o seu avatar bem parecido com você. Pois bem, o avatar é um bom exemplo de algo que utiliza o corpo humano como identificação. Por meio desses aplicativos, criamos tudo rapidinho, não é mesmo? As ferramentas digitais são muito atraentes e estão presentes na nossa vida. Mas, em muitos casos, principalmente para os artistas, elas exigem habilidades e criatividade. Para desenhar numa lousa digital, por exemplo, é preciso que se tenha habilidade do mesmo jeito de quem desenha no papel. A partir de agora, vamos exercitar nossas habilidades na construção do corpo humano. Todos sabem que desenhar o homem palito é muito fácil, não é mesmo? Uma cabeça e alguns traços e temos o homem ou a mulher palito. Com criatividade é possível até criar historinhas com o homem palito, como estamos vendo nessa imagem. Mas podemos ir além. Como? Dando volume ao homem palito, por exemplo. Hoje vamos estudar as proporções do corpo humano no desenho mangá, que é um estilo de desenho criado pelos japoneses. Hoje vamos desenhar uma criança de 2 anos de idade. A proporção de uma criança nessa idade é de 3 cabeças e meia, uma sobre a outra. Para entendermos, vamos desenhar uma criança então. O primeiro passo, desenhar 3 circunferências e meia, uma sobre a outra. No primeiro círculo, faremos a cabeça da criança. Nesse caso, estamos fazendo apenas um esboço.
Pois bem, no segundo círculo vamos desenhar os braços, o peito e a barriga. Mas antes disso, é bom fazer o esqueletinho, que pode ser parecido com o homem palito. Isso vai fazer com que nos organizemos e planejamos o nosso desenho. No terceiro círculo, desenhamos o quadril e as pernas, até as canelas. E na meia circunferência final, o tornozelo e os pés. No caso da criança, os ombros têm a mesma largura da cabeça. Hora de definir o esboço, que é a base do desenho. Pois bem, definido o esboço, vamos dar os retoques finais. Como o desenho é feito a lápis, em seguida apagamos a marcação dos círculos, reforçamos os traços da criança e está pronto o nosso desenho. Para desenharmos um menino de 7 anos em estilo mangá, usamos 5 cabeças e meia, mas você deve observar que nesse caso o ombro será um pouco mais largo. Para desenhar um adolescente de 14 anos, a altura é de 7 cabeças e meia e a largura do ombro de 2 cabeças. Você deve observar o tamanho e a posição dos braços e pernas em cada uma das faixas etárias. No começo não é fácil, mas a prática leva à habilidade. Hora da tarefa de hoje. Vamos fazer um desenho de observação. E o que é um desenho de observação? É desenhar olhando uma pessoa ou um objeto. Se você optar por fazer um retrato, peça para alguém de sua família posar para você. Se preferir desenhar um objeto de sua casa, coloque-o à sua frente, observe cada detalhe e o represente no papel sulfite. A proposta é que dê um sentido de arte para o tema que você escolher dentro de sua casa. Lembre-se da escultura do menino tirando o espinho do pé. Um tema comum que virou uma grande obra de arte. E todos temos condições de sermos bons artistas. Mãos à obras e até a próxima aula!